Olá, sou a Karen, sou terapeuta e trabalho com mulheres. E dentro desse trabalho com mulheres, que é uma investigação sobre o autoconhecimento de uma forma integrativa que entende você de uma forma completa, e nesse vídeo a gente vai falar sobre uma questão que as mulheres trazem, que é o medo, a insegurança de não se sentirem dignas ou capazes. Então, já passou por isso, que é um pouco ligada a essa questão da síndrome da impostora também, que volta e meia, isso é uma coisa bastante abrangente, que pega muitas mulheres em todas as áreas, em todas as classes sociais. E então a gente vai analisar nesse vídeo essa perspectiva sobre uma fase do ciclo menstrual. Vocês sabem que aqui eu falo bastante sobre a questão da TPM e hoje a gente vai estar falando de uma outra fase, que é essa fase que vai falar dessa questão. Então espero que você fique aqui para poder assistir e quem sabe aí passar aí para suas amigas também e poder praticar as ideias que eu vou te passar. Então, o autoconhecimento, ele é prática, ele é um exercício. Assim como que para a gente adquirir um músculo, a gente precisa exercitar, no autoconhecimento é a mesma coisa. Nós temos ferramentas para tornar prático aquilo que às vezes a gente está como na nutrição. Muitas vezes a gente dentro da nutrição não tem determinados nutrientes no nosso organismo e a gente vai precisar buscar lá uma nutricionista. Então, é a mesma questão com o autoconhecimento, que aí existem várias linhas. A linha que eu trago, ela é uma linha das terapias integrativas, que é esse foi o caminho que eu fiz, foi os conhecimentos que eu adquiri dentro da fisiologia, da anatomia e das culturas milenares. Então, dentro desse critério de não se sentir digna ou capaz, vai falar muito sobre o arquétipo da mãe, que é o período fértil, é a fase fértil. Depois que passa ali o teu período do pós-menstrual, você começa a entrar nesse período fértil, que ele é um período de empoderamento, de aceitação, de ocupar o seu espaço. Mas existem muitos enredos aí que acabam fazendo que você fique nesse medo, nessa insegurança. E o medo, na verdade, é como se fosse uma porta. Uma vez eu fiz até uma postagem lá no meu Instagram falando sobre essa questão. Ele é só uma porta, porque existem um monte de significado por trás. O que significa o medo, né? Que são os traumas vivenciados, é o que tem por trás do medo, que vai levar a todo um desdobramento sobre o que é o nosso cotidiano, o que é a nossa vida, o que acaba sempre a gente lembrando, nossa, eu barrei nessa história, de novo eu tô repetindo essa ou esta situação. E aí eu vou te dar agora umas ferramentas que tu pode utilizar elas, né? Para melhorar esse aspecto durante toda a fase do período fértil. Então é necessário que você faça o ciclo menstrual num todo, ele tem um período de 28 dias, que pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. E então ele sempre vai se dividir, né, em 7 semanas cada ciclo. Se ele é um ciclo de 28 dias, vai dar bem certinho 7 para cada um. É óbvio que o pico do período fértil, ele não é todo os 7 dias, o pico então todas essas fases eles possuem picos, né? E aí é preciso realmente uma escuta, uma percepção, e já fazendo isso também é um processo de você ir se organizando com o seu ciclo menstrual. Então, essa fase, ela tem esse período de duração, mas lembrando que sempre isso é muito orgânico e depende aí do seu ciclo, né, do seu acompanhamento. Mas vamos lá, digamos que você aí já saiba, já tenha ideia sobre esse período. E se você não tiver nenhuma ideia, se você, por exemplo, não faça acompanhamento cíclico, eu não sei de nada disso no meu corpo. Então aí você pode utilizar as fases
as fases da lua, né? E a fase da lua que representa o aspecto da mãe é a lua cheia. Então, é essa lua que ela, né, está completa. Então, ela passou por todas as fases e aí ela se encheu, se empoderou. E aí você pode fazer essas práticas que eu vou passar durante toda a fase da lua cheia. Tá? Já em conexão, que essa fase da lua cheia, conexão é intenção. Conexão é intenção. Então já coloque essa ideia que na fase da lua cheia seria a fase do teu período fértil. Então vamos lá. Dentro do estudo que eu trago alguns elementos. E são elementos da própria natureza, né? São os cristais, são as plantas, o estudo do Qin, que é a lei do tempo, os animais de poder, e é isso que eu vou te passar nesse vídeo. Então, começando lá pelas pedras, então, a gente tem diversas pedras para poder nos ajudar. As pedras ideais para essa fase são as calcitas e as cornalinas. Porém, o que acontece? Muitas vezes você pode não ter essas pedras, então eu sempre trabalho de uma forma que não gere, mas eu não tenho, é difícil. Então eu já trabalho de uma forma que a pessoa consiga canalizar a informação do conteúdo. Então, você pode simplesmente fazer uma afirmação. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição a afirmação que você vai fazer. E aí você vai repetir essa frase, afirmação, uma frase que você repete. Então, você vai repetir essa frase durante todo o seu ciclo menstrual ou toda a fase da lua cheia. Então, aí vem as plantas, né? E as plantas as plantas possuem princípios ativos, características próprias, né? Antigamente, a medicação era toda feita através de um princípio fitoterápico, né? Era através do conhecimento dos vegetais, porém, como as guerras, elas foram muito extensas, muito longas, muita gente morrendo, precisou ter medicamento sintético e assim teve que fabricar isso que os princípios ativos dos vegetais eles já produziam, e aí teve que fazer tudo em forma de laboratório mesmo para alta produção. Então, sim, as plantas elas possuem um princípio técnico científico que de fato passa aquilo para nós de uma forma palpável. E aí as plantas que são legais para trabalhar nessa fase, são algumas delas, eu estou passando bem resumidamente porque é muito grande mesmo, muito vasto, mas estou te passando coisas que são acessíveis, que você pode usar, que é o alecrim, o manjericão e o gerânio. Então essas plantas, elas são plantas ideais para essa fase. Por quê? Porque o alecrim, ele trabalha muitas questões mentais, então entre essas questões do medo, porque o medo ele fica sempre procurando algo ali, então ele trabalha a alegria, a espontaneidade, a soltura, é isso que o alecrim ele trabalha. E aí o manjericão também, ele é uma planta de muita saúde, então ele trabalha mais os aspectos da insegurança, para que aquelas questões que você está travado ali, ele possa também trabalhar um pouquinho dessa possibilidade, dessa abertura de chave dentro de ti. E o gerânio, ele é o amor, o gerânio é amor. O gerânio, ele traz, realmente, ele trabalha os hormônios do feminino. Então, por isso que o gerânio, ele sempre é indicado para essa fase. O gerânio, além de trabalhar o amor em si, ele trabalha os nossos hormônios, então ele é muito importante. E aí essas plantas, você pode pegar ela in natura, e aí você vai amassar, você pega elas, bota numa bacia, num pirex, água, e aí você vai pegar e você vai amassar, você já vai colocando ali seus pensamentos, vai colocando todas as suas intenções que você quer dissolver, que você quer receber daquelas plantas. Aí elas vão ficar, qual a quantidade? Para 1 litro de água, você pode colocar ali umas 3 ramas ou 3 colheres de alecrim,
E manjericão também, você pode botar umas 4 ramas de manjericão e mais umas 4, 5 folhas de gerânio. Isso é bem assim sensorial, é importante que você vá fazendo essa conexão aí com o reino, não fique tanto, isso aqui não é um processo muito de cozinha assim, né, de tanto, é um processo do seu sentir. E aí essa água você vai reservar, coloca 1 colher de álcool de cereais, você encontra álcool de cereais em mercado público ou em locais próprios para algumas farmácias de manipulação também vendem álcool de cereal. Por quê? Porque o álcool de cereal faz com que essa sua mistura ela não venha a criar fungo. Claro que se você botar na geladeira, vai durar um pouco mais. Se você não tiver o álcool de cereal, não tem problema. Você pode botar na geladeira e aí vai durar um pouco mais. E ela dura mesmo, porque o período, ele tem esses 7 dias e é muito difícil durante 7 dias na geladeira estragar. Mas eu sempre falo porque a gente não sabe de um estado para o outro, muda muito. Então, isso, você vai tomar um banho durante todos esses dias do seu período fértil. E aí eu falei da lei do tempo, né? A lei do tempo, ele é um alinhamento energético. Ele é uma série de sincronizações que nos ensina sobre a nossa personalidade, nos ensina sobre o nosso caminho de vida. E existem 2 Qins que eu selecionei para você trabalhar em meditação e adquirir essa consciência da confiança, da assertividade, da segurança, que é o Qin da estrela e é o Qin do guerreiro. Por que eu escolhi esses 2? Porque a estrela é a elegância, é os relacionamentos, é a beleza, é a sutileza. Então ela tem essa questão, até por uma questão geométrica, né? A estrela é uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo, então ela forma essa estrela. Então uma tríplice para baixo e para cima, formando esse equilíbrio entre o que está embaixo e entre o que está em cima, entre o céu e a terra, entre o masculino e feminino. Então ela traz essa capacidade de harmonização, né? Então a estrela, ela é a harmonização. E o Qin do guerreiro é a confiança. O guerreiro é o caminho do meio, então ele é o cara que percebe, peraí, tem a direita e tem a esquerda, mas eu vou pelo caminho do meio. Então ele tem essa energia do estudo, da assertividade, do questionamento, ele é um questionador. Então ele nunca vai ir à toa, né? Tipo, ele não vai seguir aquele caminho simplesmente, senti que eu tinha que ir para aquele caminho, gratiluz. Não, só que não, essa não é a versão do guerreiro. O guerreiro é aquele cara que realmente ele é analítico, então ele vai tomar a melhor atitude. Então, trabalhar com essa força da confiança do guerreiro é muito interessante. E aí, a dica é tu ir lá no meu Spotify, eu vou deixar o endereço aqui embaixo também, para que tu possa fazer o acompanhamento. Tem de todo, são trilhas, né, no Spotify, então você vai ver várias trilhas lá, que é da estrela e do guerreiro. Então tem da estrela e tem do guerreiro, tem de vários Qins, mas tem a da estrela e do guerreiro, e eu vou deixar aqui o link para você acompanhar. Você pode fazer todo dia antes de dormir, você faz um dia faz o do guerreiro, o outro dia faz a da estrela. Um dia faz do guerreiro, outro dia faz da estrela. São 13 dias, mas você pode fazer só durante o seu ciclo para você se conectar, né, com a energia. Não importa se você for dormir, porque o seu inconsciente está ativo e vai ser muito funcional e muito legal para você fazer isso. E aí nós temos os animais de poder. Olha que bênção, a natureza é incrível, né? E o animal de poder que eu vou te passar aqui é o pavão. O pavão, olha quando ele abre aquelas asas dele, né? Ou dela.
não é uma beleza, não é um encantamento, eu tô empoderado. Então, trabalhar com a energia do pavão é realmente aceitação, que é todo esse processo que acaba sendo negligenciado por esses aspectos do medo e da insegurança. Então, o pavão, ele não tem medo diante dos outros bichos. Ele vai lá e mostra. Olha aqui, olha as minhas penas, que lindas. E não é exibicionismo, é porque é dele aquilo. Como que ele não vai abrir aquelas asas? E às vezes acaba acontecendo isso. Te pergunta aí, quando você vê uma outra mulher se colocando, você não pensa, ai, mas ela é exibida, ela é cheia, ela é nojenta. Ser nojenta ou ser cheia não tem nada a ver com assumir o seu lugar. Prestem atenção nessa questão. Às vezes uma pessoa é cheia e é nojenta e ela não está se posicionando, ela não está ocupando o seu lugar. Ser cheia, ser nojenta, ser exibida, tá em um outro processo. Você precisa analisar isso, porque às vezes você está deixando de ocupar o seu lugar por você achar que você está sendo, pode ser mais uma a ser cheia, mais uma a ser nojenta, e é uma confusão. Então volta aí para uma consciência que é isso que é. Então o que acontece? Os animais, eles trazem personalidades também, eles trazem aspectos até do próprio ego, da psique. Cada um deles vai ter um tipo de apropriação. E aí o pavão, ele tem essa questão que às vezes, nesse aspecto que nós estamos falando aqui, não está desenvolvido no ser humano, né? Em nós mulheres, no caso que eu tô falando aqui para mulheres. Então, é bem legal. E aí, como é que você pode fazer isso? Você pode desenhar, né? Você pode trabalhar a questão criativa e desenhar. Você pode baixar lá o desenho do pavão e visualiza de manhã e de noite, ou deixa no seu local de trabalho, se você trabalha home office, deixa na sua carteira, deixa num lugar onde você consiga visualizar durante toda essa fase. Então eu te dei aí todo um manual de instrução para que você possa testar. Se você testar, me conta aqui nos comentários. E se você ficou até aqui nesse vídeo, tira um print e me marca lá no Instagram, Karen Melo Z, dizendo o que fez sentido para ti, se tu gostou desse vídeo, enfim, ou se tu não gostou também, enfim, diz aí o que tu achou desse vídeo, tá bom? Gratidão, e hoje era isso que eu tinha para compartilhar com vocês.